Ok, vamos mergulhar direto nisso. Boas-vindas a mais um conteúdo aqui com a gente. Hoje, a grande pergunta que guia a nossa investigação é simples, mas tem o potencial de mudar tudo. Será que a sociedade está finalmente dando tchau para os cabos de energia elétrica? Pois é, o fim das tomadas como a gente conhece pode estar bem mais perto do que se imagina. Mas, já adianto, não é bem do jeito que as lendas de ficção científica contam, não. Tem um abismo fascinante, sabe, entre aquele idealismo romântico e a ciência aplicada de verdade. De um lado, a gente tem aquele sonho de mais de 100 anos de distribuir energia pelo mundo todo de graça, quase como se fosse uma mágica pelo ar. Do outro, uma realidade super pragmática, focada e pé no chão, que está rolando agora mesmo nos laboratórios da Finlândia. É o contraste perfeito, a lenda de um lado e o método do outro. E para entender o peso do que está sendo desenvolvido hoje, a gente precisa voltar lá para o finalzinho do século XIX, a famosa Torre de Wardenclyffe. Esse foi, sem dúvida nenhuma, o projeto mais ousado do Nikola Tesla. A grande visão dele não era criar um produtinho comercial, mas sim provar que a eletricidade podia ser distribuída como um bem universal, transmitida pelo próprio ar. E olha que detalhe impressionante, ele realmente conseguiu demonstrar lâmpadas acesas sem nenhuma conexão direta com uma fonte física. Vamos avançar e ver como isso se constrói. Por que será, então, que o mundo inteiro não abraçou essa maravilha imediatamente lá no passado? Bom, a resposta está nos obstáculos da época, que eram gigantescos. Faltava quase tudo o que a gente tem hoje. A tecnologia não estava pronta, os materiais não ajudavam e não existia aquele controle rigoroso de frequência. E claro, o dinheiro falou mais alto. Nenhum investidor queria bancar uma ideia que ameaçava o modelo super lucrativo das redes de fios de cobre. O sonho grandioso precisou ser engavetado. Então, o ponto crucial aqui é desconstruir o hype. É fundamental entender uma coisa: não existe o Wi-Fi de eletricidade. Pode esquecer aquelas manchetes sensacionalistas na internet prometendo cidades inteiras abastecidas pelo ar sem custo nenhum. A gente precisa separar o barulho das redes sociais da verdadeira pesquisa científica. Não existe uma rede invisível capaz de alimentar casas e prédios por aí de forma indiscriminada. Seção 1. A realidade na Finlândia. Menos utopia, mais engenharia. Isso leva a gente direto para a realidade de hoje, onde tem muito menos utopia e muito mais engenharia pesada. Mais de 100 anos depois dos experimentos do Tesla, instituições super respeitadas, tipo o Centro de Pesquisa VTT e a Universidade de Helsinki, voltaram a estudar o conceito. Mas a mentalidade mudou completamente. O objetivo não é salvar o mundo com energia livre, mas usar a ciência para resolver gargalos operacionais extremamente complexos. A base central de toda essa pesquisa finlandesa atende por um nome muito específico na física: acoplamento eletromagnético ressonante. Pode até soar complicado, mas o princípio básico é algo que já existe nas prateleiras das lojas. É a mesmíssima mecânica usada naqueles carregadores sem fio para celular. A revolução aqui é que lá nos laboratórios, a aplicação ganha um nível de precisão absurdamente mais sofisticado, desenhado para atuar à distância e sem depender daquele contato físico direto na base. E isso ilustra de forma brilhante o método testado nos laboratórios. É um processo cravado em 3 passos exatos. Primeiro, um transmissor cria um campo eletromagnético invisível e altamente focado. Segundo, o receptor é ajustado milimetricamente para captar apenas aquela frequência. E terceiro, essa ressonância capturada no ar é imediatamente convertida em eletricidade útil. Tudo isso operando sem um único cabo condutor no caminho. E a pesquisa continua explorando fronteiras ainda mais inovadoras, tipo o uso de ondas ultrassônicas para alterar a densidade do ar em pequenos espaços, criando uns caminhos temporários para descargas elétricas. Mas é vital a gente manter os pés no chão. Essa vertente com ultrassom é puramente experimental e, pelo menos por enquanto, não saiu das portas fechadas dos laboratórios. Nesse momento, cabe um parêntese super importante para evitar uma confusão comum. Quando a gente fala do sonho de Tesla nesse contexto, estamos falando do Nikola Tesla, um inventor histórico lá do passado. A montadora Tesla, comandada pelo Elon Musk, não tem absolutamente nenhuma relação ou participação nesses projetos finlandeses. A empresa moderna foca em baterias e carros elétricos. O nome da companhia é só uma homenagem bacana ao inventor, mas os negócios não se cruzam nessa pesquisa. Seção 2. O futuro da infraestrutura física. Passando agora para as implicações reais, a gente começa a ver o que reserva o futuro. Quando o espetáculo da energia viajando pelo ar fica de lado, o que sobra é uma mudança de paradigma enorme. A grande conquista não é acender uma luz de longe, mas sim a capacidade de criar sistemas independentes. E isso aponta direto para um futuro de infraestrutura distribuída, que é exatamente o que a Web3 também busca organizar e coordenar.
Contudo, como nenhuma evolução escapa das leis da física, a gente precisa de um choque de realidade. A transmissão sem fio atual enfrenta limitações severas. O alcance é muito curto, a potência é reduzida, rola muita perda de eficiência pelo ar e as regras de segurança são super inflexíveis. É exatamente por isso que a gente não vai ver uma geladeira ou uma casa inteira sendo alimentada assim tão cedo, sem hype. Agora, o que é realmente incrível aqui é a identificação cirúrgica de onde essa tecnologia tem um valor inestimável. A verdadeira mágica acontece naquelas aplicações onde os fios físicos são um pesadelo. Imagina sensores dentro de maquinários industriais pesados ou dispositivos médicos minúsculos implantados que recarregam sem precisar de cirurgia, ou então equipamentos operando no fundo de minas hostis. Tem ainda um mar de possibilidades nos hardwares da internet das coisas. É nesses nichos silenciosos que a engenharia brilha de verdade. Como a própria pesquisa conclui de forma direta, são cenários em que a transmissão sem fio resolve um problema real de engenharia. A gente sai da fantasia de reinventar a rede elétrica inteira e foca em resolver gargalos que custam fortunas. Quando milhares de microsensores funcionam sem precisar de baterias finitas ou cabos que quebram, toda a nossa infraestrutura física começa a ficar mais inteligente, conectada e automatizada. Máquinas, redes e energia passam a conversar entre si. E é exatamente esse tipo de rede participativa no mundo real que impulsiona inovações como as DeepIns, as redes descentralizadas de infraestrutura física que estão ganhando tanta força na Web3. O que começou com as faíscas ambiciosas do Nikola Tesla há mais de um século, hoje se consolida de forma incrivelmente prática lá na Finlândia. É fascinante acompanhar essa transição do puro otimismo histórico para a dura e efetiva realidade da engenharia contemporânea. Deixando os mitos para trás, a reflexão que fica é muito poderosa. Se os cabos, as tomadas e todas essas limitações físicas desaparecerem das pontas dos nossos sistemas, quão inteligente, descentralizada e conectada a nossa infraestrutura vai conseguir ser. E mais, quem será dono das redes que vão sustentar esse futuro físico e digital? É uma pergunta que a gente, sem dúvida, vai continuar acompanhando de perto.